Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Marta Ramos Xavier e estou aqui com mais um Café com Palavra. Eu aqui com o meu cafezinho e você aí com a Palavra de Deus. Vamos tomar esse cafezinho juntos? Cafezinho é sempre muito bom. Que delícia! Sabe, gente, hoje eu vou falar sobre omissão. Há 2 vídeos anteriores falo também sobre omissão. A omissão de Davi e a omissão do marido de Ana, Eucana. Então, hoje eu vou falar da omissão de Eli. O livro de 2 a Samuel, o primeiro livro de 1 Samuel e 2, é cheio de palavras que, se nós formos parar para vermos com atenção, nós vamos aprender muito, porque esses livros falam muito sobre omissão. Exatamente o que nós não podemos ser é omisso. Então vamos estudar juntos? Vamos lá? A Bíblia fala no livro de 1 Samuel, capítulo de número 2, o versículo de número 12 assim. Eram, porém, os filhos de Eli, filho de Belial, e não conheciam ao Senhor. A omissão, gente, ela traz angústia, ela traz dor, ela traz tristeza, traz solidão e leva à morte. E a omissão, ela leva ao pecado. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. O sacerdote Eli, ele foi sumo sacerdote. Sumo sacerdote é um sacerdote superior a todos. Então ele era sumo sacerdote e juiz de Israel. Ele julgou Israel por 40 anos e ele tinha 2 filhos. Um se chamava Ofni e o outro se chamava Finéias. A Bíblia diz que a função do sumo sacerdote era pegar uma vez por ano e fazer sacrifícios a Deus, que chamava-se em uma ocasião especial, era chamada ou conhecida como o dia da expiação. Você vai encontrar no livro de Levítico, capítulo número 16, que era o dia em que o sacerdote fazia aquele sacrifício anual, aonde reunia muitas pessoas para apresentar os seus sacrifícios a Deus para a remissão do pecado das pessoas. Aquele sacrifício era feito para que o pecado do povo fosse perdoado. Tudo bem? Então Eli, ele era juiz de Israel. Ele julgava muitas pessoas, ele conversava com muitas pessoas, ele conhecia os problemas de muitas pessoas. Porém, ele não conhecia o problema da sua casa, ele não conhecia os problemas dos seus filhos, Ofni e Finéia, por ele não dar conta, porque ele era omisso. Ele passava a maior parte do tempo fora de casa e não dentro de casa. Por essa razão, ele não via o que acontecia dentro da sua casa, porque ele ficava muito tempo fora de casa. Ou talvez porque ele não quisesse bater de frente, ter um enfrentamento do problema. Tem isso também, né? E a Bíblia fala no livro de Deuteronômio, no capítulo 6 e no capítulo 19, fala a mesma palavra. O que fala lá? Fala do ensinamento que você tem que dar aos seus filhos, à sua família. A Bíblia fala assim: e as inculcarás aos teus filhos, e dela falará, da palavra de Deus, e falarás na tua casa, e andando, caminhando, deitado, levantando, também atarás no dedinho, no bracinho, colocarás na testeira que é entre os olhos. Vocês já viram que o povo de Israel, eles andam, né? Sempre com algo, porque eles estão falando ali dos textos da palavra de Deus. E a Bíblia fala também no livro de Provérbios 3, capítulo 3,
fala que tem que ser guardado, ata no teu pescoço e também na tábua do teu coração. A Bíblia fala em vários textos, é uma ordenança divina. Ensina para o teu filho, ensina para a tua família a palavra de Deus. Pois é, exatamente isso, é isso daí mesmo, que Eli não fez. Eli não ensinou para os seus filhos. Deus ordena, mas ele não ensinou para os seus filhos a guardar a palavra, a estar no coração, a estar no pescoço, a estar na mão. Não. Os filhos de Eli não conheciam a palavra de Deus. Os filhos de Eli, eles eram sacerdotes, porque o pai era sumo sacerdote. Então os filhos de Eli, eles eram sacerdotes. Eles trabalhavam no templo. Eles viviam dentro do templo, mas eles não conheciam a Deus. Eles se diziam cristãos, mas não conheciam a Deus. Eles não temiam a Deus. A Bíblia chama os filhos de Eli filhos de Belial, ou seja, filhos do diabo, porque eles eram pessoas corruptas, eles eram pessoas imorais, eles não respeitavam a Deus e nem a casa de Deus. Os filhos de Eli, eles eram terríveis, eles não tinham respeito por Deus. Naqueles dias, houve um caos moral e espiritual muito grande, porque cada um fazia o que lhe bem parecia, cada um fazia o que eles bem queriam, e naquele momento houve uma situação, momentos difíceis para servir a Deus. No livro de 1 Samuel, no capítulo 2, o versículo 13 diz que quando o sacrifício era feito no templo, tinha a seguinte ordem. A ordem para o sacrifício era: pega o animal, derrama o sangue diante do altar de Deus, que era na base do altar. Ali você vai queimar a gordura. E quando a gordura estiver queimando, aquele cheiro da gordura subia para Deus como um cheiro suave, um cheiro de sacrifício a Deus. O povo fazia exatamente isso para Deus receber aquele cheiro do sacrifício de uma forma suave, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas o que acontecia? O aroma suave subia diante de Deus. Você vai encontrar o que eu estou te dizendo no livro de Levíticos, capítulo 1, versículo 9 e Levítico 29 e 18. Aquele cheiro subia diante de Deus. E depois de ter sido feito conforme Deus havia ordenado o sacrifício, de derramar o sangue, queimar a gordura, o sacerdote, ele tinha também o direito de comer um pedaço daquele sacrifício, que era o ombro direito. Como também a pessoa que levava o sacrifício, ela também poderia comer, mas depois do sacrifício ser oferecido em um culto racional a Deus. Porém, os filhos de Eli, eles não acompanhavam as instruções que eram feitas. Eles iam lá, pegavam o animal que estava sendo oferecido, eles comiam a carne crua, eles comiam o que eles bem queriam, na hora que eles bem entendessem, e o povo ficava ali triste, e seu pai, sabe o que ele fazia? Nada! Eli não fazia nada. Não acontecia nada. Então as pessoas, elas ficavam tristes com as ofertas que elas ofereciam a Deus. O sacerdote, ele tinha o direito de comer do ombro direito. Ele tinha direito de se alimentar também daquela oferta. Mas isso acontecia depois
depois que era feito o sacrifício daquela maneira que Deus havia instruído, sobre o altar, a honra que tinha que ser dada a Deus, o sangue que era vertido na base. Não, nada disso os filhos de Eli respeitavam. Os filhos de Eli não queriam nem saber. Eles eram indisciplinados. No versículo 14 diz que os filhos de Eli pegavam um garfo de 3 dentes, eles iam até lá e pegavam a porção que eles bem queriam. Quando na verdade o sacerdote ele poderia depois comer, depois que o sacrifício estava feito. Mas os filhos de Eli, nananina não. Até mesmo a oferta depois de pronta, eles poderiam também se alimentar. Não. Eles faziam tudo no tempo deles, na hora deles, no momento deles. Os filhos de Eli, eles iam lá e pegavam o que eles queriam pegar, eles comiam o que eles bem entendiam, mas o povo ficava triste, porque chegou um ponto que eles faziam isso propositalmente, eles faziam de propósito, eles iam lá e acabavam com tudo, porque eles viam que as pessoas ficavam chocadas, que as pessoas ficavam entristecidas, então eles achavam engraçado e faltava com respeito com as pessoas e com a casa de Deus, e eles comiam até carne crua. No versículo 15 fala que as pessoas iam fazer as ofertas, não conseguiam, porque eles iam lá e pegavam da carne e eles comiam, e eles tomavam a força. Versículo 16 fala que eles tomavam a força e eles usavam de violência e ameaçavam as pessoas, e as pessoas ficavam assustadas, as pessoas ficavam tristes, porque eles eram homens violentos, e o povo ficavam assim triste, observando e a falta de respeito que eles tinham. Então, diante disso, por eles serem filhos do sumo sacerdote e eles serem sacerdote, a palavra de Deus, minha gente, caiu em descrença. A palavra de Deus perdeu a credibilidade. Ninguém queria mais saber da palavra de Deus, porque tudo que os filhos de Eli não tinham era temor a Deus. Aí no versículo de número 22, ele ouvia tudo que os filhos faziam. Aí chegou um ponto que as pessoas chegavam e falavam: Eli, olha, teus filhos estão demais, os teus filhos são indisciplinados. Olha, Eli, você tem que dar um jeito. Olha, Eli, aí um dia ele vai conversar com os filhos dele: olha, eu estou sabendo que vocês estão no pecado, vocês estão se prostituindo. Mas ele também não fazia nada, ele era completamente omisso. E os filhos de Eli, Ofni e Finéia, eles iam até o templo, e quando eles chegavam no templo, lá tinha aquelas mulheres casadas limpando o templo, colocando o templo em ordem. Eles iam lá, pegavam elas não eram seduzidas, não, elas eram forçadas, eles as violentavam, eles abusavam sexualmente daquelas mulheres casadas. Eles pegavam dentro do templo, elas iam servir ao Senhor com a organização do templo, e chegavam lá, elas eram violentadas por eles não respeitavam os maridos, eles pegavam prostitutas, levavam para dentro do templo para praticar atos sexuais, eles não respeitavam quem estavam na casa de Deus, eles não respeitavam o ministério do pai dele, do sacerdote, eles não respeitavam seu próprio ministério, eles não tinham respeito pelas pessoas, nem por suas esposas, porque eles eram homens casados, eles tinham esposa, e mesmo assim eles não queriam nem saber das suas esposas, eles não tinham respeito por ninguém, e eles praticavam violência dentro do templo. A coisa ficou tão insuportável, a coisa chegou em um ponto que Eli finalmente foi falar com eles, mas mesmo assim não surtiu nenhum efeito, porque o Eli, ele era omisso mesmo. E agora
Eli, ele fica numa situação difícil, porque os seus filhos, eles não eram filhos de bons exemplos, eles não tinham um exemplo bom, eles não eram exemplos a ser seguido. A nação não poderia olhar para os filhos de Eli e ter os filhos de Eli como exemplo para aquele povo. Eli tinha uns filhos rebeldes, os filhos de Eli pecavam contra eles, contra Deus e contra todos de Israel, porque eles achavam que para eles não havia punição, porque o seu próprio pai era o juiz, eles eram sacerdote e o seu próprio pai era o sumo sacerdote, mas eles não adoravam a Deus e eles induziam as pessoas ao pecado, eles faziam com que as pessoas pecassem contra Deus por conta das suas atitudes. Mas chegou um dia que o cálice de Deus transbordou, o basta de Deus chegou. E ninguém podia tomar uma atitude, porque os filhos deles eram os cara. Os filhos dele era quem mandavam. E quem vai resolver isso? Quem? O próprio Deus. O eterno Deus se levanta. E o eterno Deus ficou triste com Eli e com a sua família. E coube ao próprio Deus tomar uma atitude. Porque eles eram vistos como filhos de Belial, filhos do diabo. Olha que coisa terrível. Eles eram brutos, eles eram estúpidos, eles eram umas pessoas que não honravam a ninguém. Eles não tinham amor e sentimento nem por sua família, por suas esposas e por ninguém. Os filhos de Eli entraram em um campo muito perigoso. Os filhos de Eli entraram num campo que eles foram brigar com o próprio Deus. E nós não podemos brigar com Deus, porque com Deus ninguém brinca, com Deus ninguém briga, porque Deus ele é santo. E quando nenhum juízo humano, humanamente ninguém podia fazer nada, o próprio Deus ele veio. O próprio Deus levantou um profeta e o profeta foi até o sacerdote Eli e falou para o sacerdote Eli uma profecia, que Deus iria matar os seus filhos e também mataria ele, porque Eli não buscou o Senhor, mas Eli amava mais os seus filhos do que a Deus, e Deus ele falou duramente com Eli: Eli, eu vou acabar com a tua casa. Eli, eu vou matar teus filhos e vou te matar também. Eli, ele poderia ter naquele momento, quando a palavra de Deus veio até ele, ele poderia se rasgar diante de Deus, ele poderia se humilhar diante de Deus, se arrepender, chamar os seus filhos ao arrependimento, chamar a tua casa para o arrependimento, se humilhar diante da presença de Deus, se prostrar diante de Deus e falar: Deus, nós pecamos. Não, ele não fez isso, ele aceitou a sentença que Deus lhe deu, ele não teve coragem de tomar uma atitude, sabe por quê? Porque ele era tão omisso, mas tão omisso, que ele aceitou a sentença. Ele poderia ter se arrependido, ele poderia ter se humilhado, mas ele, diante da sua omissão que era tão grande, ele não fez nada, ele nunca fazia nada. Aí os filisteus, no capítulo 4, diz a Bíblia que os filisteus, eles lutaram contra o povo de Israel. E quando os filhos de Eli, Ofni e Fineia, eles viram que eles iam morrer, que eles iam perder, eles correram para trás da arca do Senhor. Eles correram para trás da arca para se protegerem. Aquilo para eles só era um amuleto, porque eles não amavam a Deus. Então a arca não poderia fazer nada para eles, porque era um amuleto. Mas na verdade, a arca de Deus estava ali, a própria presença de Deus, porque o próprio Deus iria permitir que eles morressem. O próprio Deus permitiu a morte de Ofni e de Finéias, mas eles
correram para de trás da arca de Deus para serem salvos, mas Deus não tem um combinado com quem não ama a sua palavra. Deus não tem um trato com quem não guarda as coisas de Deus, que não zelam do que é de Deus. Se você zelar o que é de Deus, certamente Deus vai zelar pela sua vida e pelo que é seu. Deus vai guardar os seus pertences, Deus vai guardar a sua vida. Mas eles se esconderam atrás da arca, e quando eles se esconderam, nada pôde acontecer. Eles foram mortos, os filisteus os mataram. Mas no versículo de número 29 diz assim, que Deus falou para Eli, assim, Eli, você honra mais os seus filhos do que a mim. Sabe por quê Deus falou assim com Eli? Porque naquela época o pecado estava tão comum. Naquele momento o pecado estava tão bagunçado, a coisa estava tão bagunçado, que pecar, desonrar a Deus estava tão comum, que até o próprio sacerdote, o sumo sacerdote Eli, já estava fazendo igual aos seus filhos. Ele achou que aquilo é tão comum porque ele acostumou com o pecado. Ele também ia na casa de Deus e comia da oferta que era oferecida para Deus, igualzinho aos seus filhos. E Deus ficou muito triste com Eli, e Deus falou: Eli, você caiu no mesmo erro do teu filho. A Bíblia fala que nós temos que fugir, nos apartarmos da aparência do mal, e os filhos de Eli nunca fugiram da aparência do mal, e Eli pegou o caminho dos seus filhos, e Deus falou: vou acabar com vocês todos. Os filhos de Eli foram mortos. No capítulo 4, versículo 11 ao 22, você vai encontrar que os filhos de Eli, eles foram mortos. A arca de Deus foi tomada, a arca de Deus foi levada de Israel. Eli, no momento em que ele soube que a arca de Deus havia sido tomada, ele ficou tão triste quando ele soube que os seus filhos também haviam morrido. Ele estava sentado numa cadeira, a Bíblia diz que ele cai da cadeira, quebra o pescoço e ele morre. A mulher de Finéias, ela estava grávida, e quando ela soube que a arca de Deus havia sido levada e que seu marido havia sido morto, o seu cunhado havia sido morto, o seu sogro havia morrido naquele momento também, ela ficou num desespero tão grande que ela estava grávida e ela deu à luz naquele momento. E quando ela deu à luz, no versículo 20 fala que quando ela estava dando à luz, ela estava morrendo, e no momento em que ela estava morrendo, ela gritou dizendo: ai cabó, ou em algumas outras traduções, ai cabode, acabou a glória de Deus, foi a glória de Israel. E aquela mulher, ela começa a gritar: a glória de Israel se foi. Mais uma vez nós aprendemos aqui que a omissão, ela traz a morte. A omissão de Eli levou a morte para ele e para toda a sua família. A Bíblia nos ensina que Noé, ele foi um homem que obedeceu os mandamentos de Deus e ele salvou a sua família. Noé salvou a sua família, ao contrário de Eli, perdeu a sua família. Eli acabou com a sua família por causa da omissão. Que Deus te abençoe, que você possa salvar a sua família, que você possa salvar todos que estejam ao teu redor, e que eu possa salvar, que eu venha salvar a minha família, e que eu venha salvar todos ao meu redor. Vamos orar ao nosso Deus. Ah, Deus, nos ajuda, Senhor, nos guarda, ó Deus, nos ensina através da tua santa palavra, nos ensina, ó Deus, que nós temos que ser atentos e temos que buscar o melhor para as nossas famílias. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir o teu querer. Ajuda-nos, ó Deus, a andar pelos teus caminhos. Senhor, perdoa os nossos pecados. Se nós temos te ofendido direta ou indiretamente, se nós te magoamos, se nós te chateamos, Senhor, nos perdoa. E não nos permita, ó Deus,
que ninguém que esteja conosco, que ninguém da nossa família, que a nossa casa, que os nossos amados, os nossos queridos, que nenhuma pessoa que esteja ao nosso redor, ó Deus, venha se perder por nossa omissão, mas abra os nossos olhos, abra os nossos entendimentos, abra os nossos sentimentos, abra os nossos coração para nós fazermos a coisa certa e andarmos por caminhos corretos diante de Ti. Senhor, segura nas nossas mãos para nós não perecermos, Senhor. Segura nas nossas mãos, ó Deus, para nós caminharmos e irmos até o fim contigo. Deus nos abençoa e nos guarda em nome de Jesus Cristo. Abençoa todas as famílias da terra. Abençoa todos que oram comigo. Guarda as nossas casas e as nossas famílias com paz, nos ensinando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu aqui com o meu cafezinho e você aí com a palavra de Deus, e eu te aguardo em breve. Fica com Deus e até breve. Deus te abençoe.